Olá, você está no canal Destino Belin e eu sou o Mauro Feller. Existe um vídeo aqui do canal que viralizou e está chegando a 100 mil visualizações. É um resumo histórico bastante superficial, porém embasado em leituras que fiz sobre a relação dos judeus e a Alemanha, principalmente entre os séculos XII até o século XIX. Portanto, se você quiser saber mais sobre esse vídeo, antes de continuar nesse, clique no card aqui em cima. O vídeo rendeu comentários de toda a sorte, desde interessantíssimas colocações sobre a história do judaísmo até complementos imperdíveis para o assunto abordado. Por incrível que pareça, há ali alguns comentários antissemitas ou de desrespeito aos judeus que não merecem ser reproduzidos ou mesmo terem qualquer reação de minha parte ou de qualquer um de vocês. Mas o comentário que mais me chamou a atenção, e não apareceu apenas uma vez, mas algumas vezes, foi sobre o termo que usei para me referir aos anos de Adolf Hitler como chanceler alemão, ou seja, entre os anos de 1933 e 1945. Eu por muitas vezes usei o termo nacional-socialismo. Alguns comentários foram de me indagar, mas você está usando o termo nacional-socialismo em vez de nazismo? Você está querendo sugerir que o nazismo é de esquerda? Outros chegaram a dizer que eu tinha sido preciso ao dizer que o nazismo é como o socialismo. Associação que nunca esteve presente em minhas palavras. Então, me vejo na obrigação de discutir esse quiprocó, uma vez que sei que ultimamente foi sugerido por políticos e grupos de direita e extrema-direita no Brasil, e não só no Brasil, mas também nos Estados Unidos e até mesmo na Alemanha, que o nazismo ou o nacional-socialismo é uma ideologia do espectro mais à esquerda da política. Afinal, o nome associado ao fenômeno fascista na Alemanha leva ao termo socialista. A intenção desse vídeo é de acabar com esse mal-entendido e deixar claro que a atual associação entre nazismo e esquerda é anticientífica, consistindo, portanto, em desinformação. Portanto, fique ligado para saber por que se usa também o termo nacional-socialismo para se referir àquilo que se convém chamar de nazismo. E por que, apesar do termo socialismo estar presente em seu nome, o nacional-socialismo não tem nada a ver com as ideologias mais à esquerda. Vamos lá! Antes de mais nada, é importante lembrar que o nazismo, ou nacional-socialismo, surgiu em um momento de grande anomia na Alemanha. Estamos no final de 1918 e a Alemanha havia saído derrotada na Primeira Guerra, com consequente abdicação do imperador Guilherme II. O caos no país é total. Em Berlim, no dia 9 de novembro do mesmo ano, no intervalo de 2 horas, o social-democrata Philipp Scheidemann proclama de uma das janelas do Reichstag a República Alemã, enquanto que o líder dos comunistas, Karl Liebknecht, proclama a República Socialista da Alemanha no Humboldt-Forum atual. A empreitada comunista de tomar o poder após o fim da monarquia acabou sendo aniquilada no início de 1919, fator que assegurou a consolidação de uma república social-democrata sem qualquer comparação com a tomada de poder que havia acontecido na Rússia em 1917. Isso aqui me referindo à República de Weimar. Lembrem-se também que serão seus líderes a assinar o Tratado de Versalhes, que, segundo Hitler e seus asseclas, não passou de uma conspiração judaico-marxista contra os anseios de êxito em caráter mundial da grande nação alemã. Para quem não sabe, esse é o tratado de rendição da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, com consequências desastrosas para a economia e sociedade do país. E tem mais. Imaginem que na Baviera, um certo grupo de esquerda manteve-se no poder até maio de 1919, quando a proclamada República Soviética da Baviera será extinta pelo governo de Berlim, o que assegurou, inclusive, a permanência dessa região do território da recém-proclamada República Alemã. Caos, socialistas, comunistas do poder, humilhação nacional, crise econômica avassaladora com desemprego, pobreza e fome. Tudo isso é o pano de fundo para a criação de um partido de extrema-direita de caráter antissemita e anticomunista, cujo nome até soa de esquerda, Partido dos Trabalhadores Alemães. Isso se deu ainda em janeiro de 1919 na hiperagitada Munique, capital da tal República Soviética. Um partido insignificante até a chegada de um homem dotado de uma retórica impecável. Apesar de falar um monte de asneira, Hitler não só trouxe popularidade para o DAP, como até sugeriu em encontros da Hofbräuhaus de Munique que se adicionasse um NS à sigla. Em maio de 1919, o DAP se torna NSDAP, sigla para Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães.
Por que Hitler resolveu usar termos tão caros à esquerda de então? Apesar de sabermos que, retrospectivamente, seu programa, já anunciado em seu panfleto político em forma de livro Mein Kampf, era não somente aniquilar os judeus da face da terra, mas também de derrotar aquilo que ele chamou de marxismo ou bolchevismo internacional. Parece ser raso o que explica essa escolha, mas não tem explicação mais precisa e cortante: oportunismo. Os termos socialista e trabalhadores alemães estavam na moda e tinham a ver com discursos que haviam se tornado populares por conta do alcance que os partidos de esquerda tinham justamente com a grande massa trabalhadora. Ou seja, a intenção de Hitler era não somente de se apropriar de símbolos da esquerda, mas também de seus eleitores. Tanto que até a cor vermelha do Partido Social Democrata Alemão será usado na bandeira nazista. O que fazia toda a diferença nesse caso é que Hitler chamava seu partido de nacional socialista. E essa pequena nuance já fazia toda a diferença de seu programa partidário em relação aos partidos mais à esquerda. Afinal, ele queria uma Alemanha para os alemães arianos, e não para traidores comunistas ou judeus. Para entendermos melhor a estratégia de Hitler, basta a gente voltar para o ano de 2018 no Brasil. Lembrem-se que João Dória nadou no fenômeno do bolsonarismo, associando seu nome a Bolsonaro de forma escancarada, o tal do Bolsodória, lembram? Isso garantiu a sua vitória no pleito para governador de São Paulo. Pergunte hoje ao mesmo Dória se ele quer se lembrar desse casamento. E não foi só ele o único a se aproveitar do nome Bolsonaro à época, não. É sabido que muitos políticos se elegeram agregando o termo Bolsonaro aos seus nomes, mesmo não sendo Bolsonaro. Agora, voltemos a 1919. Era moda falar socialismo como algo positivo para as massas, sobretudo a massa trabalhadora. Como não fazer uso desses termos para alcançar a identificação do povo trabalhador alemão? Básico. E na boa, você cairia no conto de que a República Democrática Alemã foi uma democracia? Basta lembrar que essa Alemanha era a oriental, aquela que construiu um muro para impedir o direito de ir e vir do seu próprio povo. Ou seja, não é porque o termo democrática está no nome da Alemanha Oriental que, de fato, o país era uma real democracia. O mesmo vale para o nacionalsocialismo, que de socialista não tinha bulhufas de nada. O fato é que será comum em livros alemães de história fazer-se uso do termo regime nacional-socialista ou mesmo nacionalsocialismo para descrever, por exemplo, os anos em que Adolf Hitler governou a Alemanha, ou seja, entre os anos de 1933 e 1945. E posso garantir que esses livros não sugerem nem de longe que nacionalsocialismo seja o mesmo que socialismo, ou muito menos qualquer ideologia de esquerda. No Brasil, é mais frequente o uso do termo nazismo. Estamos, de toda maneira, nos referindo ao nacionalsocialismo, já que no alemão se diz Nationalsozialismus. Convencionou-se abreviar todo esse termo. Então, fala-se dos nacionalsocialistas como sendo os nazis. E daí vem a palavra mais difundida entre nós, nazismo. Qualquer tentativa de aproximar o nacionalsocialismo do socialismo é, portanto, oportunista e ato de má-fé, e falta de precisão no uso de conceitos bastante distintos. Sabemos que a estratégia de Hitler de agregar termos da moda ao nome do seu partido também corroborou para um momento trágico e dramático da história da Alemanha: sua tomada de poder no dia 30 de janeiro de 1933. O fato nos tira de discussões sobre como a força de palavras e símbolos podem convencer mentes e corações para nos colocar diante de fatos, acontecimentos reais, que, por fim, colocam em xeque qualquer chance de aproximar a ideologia nacional socialista de qualquer programa político mais à esquerda. Por exemplo, os primeiros campos de concentração construídos, como os de Dachau ou então de Oranienburg, aqui nas proximidades de Berlim, eram estritamente povoados em seus primeiros anos de funcionamento de políticos e agitadores políticos de partidos de esquerda, tais como os Partido Comunista ou o Partido Social Democrata. Estes haviam sido levados ao ostracismo político já no ano de 1933, logo quando o parlamento fechou. Ah, mas os nazis não foram pioneiros em criar campos de concentração. O que prova que eles são de esquerda é que a ditadura stalinista também criou tais campos. Ah, então isso significa que os Estados Unidos são socialistas porque mantêm uma prisão que viola todos os direitos humanos possíveis em Guantánamo? É isso. Num artigo do Der Spiegel de 2017, intitulado Constrangimento Alemão, constata-se que muitas empresas alemãs, ainda hoje gigantes do capitalismo mundial, acumularam lucros exorbitantes às custas do trabalho forçado dos campos de concentração.
Bayer, Siemens, Daimler-Benz, Krupp ou Degussa estão entre elas. Se uma das premissas do socialismo era a expropriação de todos os modos de produção privados, com consequente estatização, por que é que no regime nacional socialista havia empresas que ainda existem no capitalismo de ponta mundial até hoje? Essa é uma pergunta. E claro que não dá para dizer que Hitler implementou políticas liberais na Alemanha de então. Mas até aí, nem os Estados Unidos, com o New Deal de Roosevelt, estavam numa vibe de liberalismo depois do crash da Bolsa de Nova York de 1929. Sim, o carrasco nazista buscou a centralização e controle total do Estado. E houve nacionalização de propriedade privada? Sim, mas ligada a razões completamente diferentes e com um propósito diferente. Judeus e opositores do sistema foram roubados de sua propriedade, a qual foi entregue ao alto escalão do Partido Nazista. E olhem que interessante. O terreno ideológico em que se baseavam as decisões de política econômica dos nacionalsocialistas não era particularmente de direita, mercado radical, nem de esquerda, propriedade do povo, mas se concentrava em outro objetivo maior, perseguido de maneira obcecada por Hitler: a criação de um grande império alemão com o alemão como super-homem de uma raça superior à ariana. Há quem ainda argumente que a política de uniformização do povo na Alemanha nazista tinha inspiração na igualdade apregoada no socialismo como teoria ou então no socialismo real, o que foi praticado na União Soviética e em seus países satélites do leste europeu, por exemplo. À esquerda, a ideia de igualdade entre todos independia e ainda independe de sua origem ou religião. Não é à toa que uma das palavras de ordem mais famosas do socialismo é proletariado do mundo, univos. As ideologias de direita, por outro lado, enfatizavam e ainda enfatizam as diferenças entre os povos e aquilo que é genuinamente nacional. Ou seja, valorizam-se a própria origem, religião, etnia ou nação como mais forte ou melhor, em detrimento de outras nações, religiões ou povos. Eu não pretendo me alongar, pois acho que consegui justificar por aqui aquilo que não vejo como problema em usar o termo nacionalsocialismo em meu discurso. Sobretudo porque, por fim, estou me referindo a algo que não é socialista, mas sim tem seu caráter peculiar, mas muito mais ligado ao capitalismo dos anos 30 do que o contrário. Não foi minha intenção com esse vídeo fazer qualquer proselitismo a qualquer discurso de esquerda, mas apenas ser fiel ao conhecimento da história. Meu papel, como alguém que pretende trazer vídeos sobre história no YouTube, é, portanto, respeitá-la e seguir trazendo conteúdos com o máximo de neutralidade e imparcialidade. Eu gostaria de agradecer a você que chegou até aqui nesse vídeo. Eu espero que você tenha gostado dessa discussão, é uma discussão bastante interessante, e também que tenha entendido que quando eu usei o termo nacionalsocialismo, eu jamais quis sugerir que o nacionalsocialismo ou nazismo é uma ideologia de esquerda. O fato é que o canal Destino Belin está aqui também para discutir com aqueles que comentam e aqueles que são seus seguidores. Eu acho que faz parte, né? Não é porque eu tenho a palavra que eu não posso dar a palavra a vocês também. Então, eu peço que vocês continuem seguindo o canal, comentando, sempre comentando, me ensinando também, porque eu não sei de tudo, né? A gente nunca sabe de tudo. E a gente continua aqui com mais um vídeo na semana que vem. Até a próxima!